Aí galera, tranquilo? Hoje eu resolvi falar sobre a propriedade privada. Escolhi este assunto justamente porque ele é um tema que causa furor nas pessoas, que chega a ser quase um assunto tabu, né? Não se pode questionar a propriedade. E aí, eu resolvi dar uma conversadinha sobre a função social do trabalho. Evidentemente que eu vou falar sobre um viés filosófico, sociológico talvez, né? Mas isso vai fortalecer, esse viés filosófico vai fortalecer a minha intenção com esse vídeo, que é dessacralizar a propriedade privada, né? Fazer com que nós percebamos que ela é uma entidade relativa, que ela não é absoluta. Então, para a abertura aqui do nosso papo, eu me lembro do meu amigo Jean-Jacques Rousseau, quando lá no Contrato Social, em determinado momento, ele conta a seguinte historinha. Ele diz o seguinte: olha, num tempo em que tudo era de todos, né, algum maluco pega e um terreno e marca esse terreno e diz: esse terreno é meu. Olha que loucura! Na vastidão do planeta Terra, um ser humano diz, em detrimento de todo o resto, esse quadradinho aqui é meu. E Rousseau vai dizer, mais maluco ainda foram as pessoas que respeitaram e acreditaram neste quadradinho, né? E em função do crédito que deram ao quadradinho, a fé que tiveram no quadradinho, né? Daí desenvolveu-se toda a sociedade civil. Por que ele diz desenvolveu-se toda a sociedade civil? Porque, pensem, para manter aquele quadradinho, foi preciso criar o Estado, foi preciso criar a questão jurídica, foi preciso criar exércitos, foi preciso criar polícia, foi preciso criar prisões. Percebam que em função deste quadradinho imaginário do meu amigo Rousseau, né, toda uma sociedade foi criada para a manutenção dos mais diversos quadradinhos. Com isso, eu creio que é possível nós termos uma noção, um sentimento assim de o quão pesada é a manutenção da ideia de propriedade. Quando eu digo pesada, é o custo social para se manter a propriedade privada, ou a propriedade, né? Propriedade. Portanto, há uma sensação de que, se é tão custoso manter a propriedade, seja ela qual for, né, é preciso que haja uma contraprestação, né, dos que possuem. É preciso haver uma contraprestação deles para com quem não possui, ou entre si, né? Pessoas que possuem, é preciso contribuir para que todos possam continuar possuindo algo, e as pessoas que não possuem precisam de alguma forma ser contemplada com isso, porque seria bastante estranho a ideia de criar toda uma estrutura em que todos colaboram, mas apenas para a manutenção da propriedade para alguns. Os romanos, evidentemente, que eles tinham a ideia de que a propriedade era absoluta, né? E era possível fazer o que se quisesse com a propriedade, independentemente das outras pessoas. Ou seja, né, a propriedade é plena e ela é absoluta. Esse entendimento
de que a propriedade ela é absoluta e independe dos outros, ainda permanece por aí, na contemporaneidade, nos nossos corações. E as pessoas ficam furiosas quando se menciona a possibilidade da intervenção estatal, por exemplo, nas casas, nas residências. Mas em que sentido tu dizes isso? Por exemplo, o movimento dos sem terra, dos sem teto, em que eles abordam esta questão da finalidade social da propriedade. E aí causa um furor, porque as pessoas, como eu disse, têm esse sentimento de que o que é meu, o que é teu e não há o que se fazer. Mas, e aqui está descrito na Constituição Federal e está descrito no Código Civil, né? E na literatura jurídica está descrito que sim, existe uma finalidade social da propriedade. O que está acontecendo aqui, só para eu entender? Ocupação, senhora. Ocupação do quê? Ocupação de propriedade. De propriedade? A sua propriedade? Não, não é minha propriedade. E como é que você está invadindo? Ela descumpre? Você comprou a propriedade? Ela está vazia. Não, só conhece o artigo 5º da Constituição Brasileira. E aí você invade uma propriedade? É isso? Olha todo mundo tem aquele direito à propriedade privada. Agora o inciso 23... Vocês estão invadindo? O inciso 3, ele diz que toda propriedade privada tem que cumprir sua função social. Essa descumpre. Vocês estão invadindo uma casa, é quantidade isso? de metros quadrados que tem essa casa, senhora. Quantas pessoas poderiam É morar aí? sua? Você comprou? Vazia, Você trabalhou para não, comprar mas essa então, propriedade? desculpa, só desconhece as leis Eu brasileiras. desconheço, eu sou advogada. Que bonito. E por que existe, está descrito, apesar da angústia que isso possa nos causar, né? Isso está aí justamente vamos dizer assim, lembrando Rousseau, né? Porque alguém criou um quadradinho e todo mundo sustenta esse quadradinho, essa propriedade. E logo, todo mundo tem que ter algo como retorno da manutenção dos seus quadradinhos, né? Vamos imaginar que o Joãozinho das Neves tem muito arroz, né? Ele produz arroz e para manter o preço alto, ele queima o arroz, né? Porque ele sabe que se ele doar, se ele vender muito arroz, o preço cai, então ele queima. E aí vem a questão, é possível numa sociedade onde há fome destruir aquilo que alimentaria as pessoas? A propriedade do arroz, né, é tão sublime, é tão divina, que é possível manter a fome para que o custo fique alto? Quando eu faço essas perguntas, eu estou querendo salientar a função social das coisas, né? Afinal, nós vivemos em uma sociedade. Percebam que quando eu falo em ter coisas, e isso tem um custo social e é preciso haver uma retribuição à sociedade, eu não estou falando em quantidade. Percebam, ter uma casa, 2 casas, 5 casas, ter 1 tonelada de arroz, 20 toneladas de arroz, né? Não é isso que está em jogo, mas a questão social disso. Ou seja, se eu tenho 20 casas e todas elas estão sendo ocupadas, portanto, de alguma forma ocupadas, portanto, há uma retribuição social. Ou seja, alguém está morando, alguém tem uma loja ali, não sei, né? Agora, se tiver só 2 casas mais um terreno que ele não é utilizado, ele não está servindo à sociedade. Quem é a primeira pessoa que deve
tomar consciência de um terreno abandonado, né? O Estado, o município, né? É preciso que ele vá ao proprietário e diga a ele, olha, eu vou aumentar os teus impostos de uma forma punitiva, né? Em relação a esse teu imóvel. Vai, te vira, dá um jeito, né? Vamos imaginar que a pessoa pague o imposto, né, punitivo, né, porque não está utilizando e deixa assim. Bom, ele vai ter uma consequência bem complicada, porque não é possível. Mas aonde está isso, professor? Isso é uma questão filosófica, isso é uma questão da esquerda? Não, está escrito, como eu disse antes, tanto na Constituição Federal, quanto no Código Civil, quanto na literatura e na literatura planetária, né? Vamos dizer que hoje não, desde sempre, no ambiente de escassez de recursos, né? Quem tem recursos, né? Ele é um sujeito que está passível de ser questionado. O que tu vai fazer com esse recurso? Porque se tu tens, alguém não tem. Se tu tens, eu não tenho. E o que eu tenho, tu não tens. E eu tenho alguma responsabilidade. A sociedade não é feita de indivíduos, de átomos que não se comunicam. Portanto, até para encerrar, percebam que o discurso que atinge a propriedade, questionando-a, é um discurso legítimo, juridicamente legítimo, filosoficamente legítimo, porque está previsto, é real, né? Este problema é real, e por mais que seja um tabu, né? Que as pessoas não gostem de relativizar aquilo que tem, né? O que eu tenho a dizer? Sim, a propriedade é relativizada e é preciso que nos preocupemos com isso e tratemos com naturalidade. Afinal, somos cidadãos, ou seja, cidadania. Nós não estamos sós, nós estamos numa sociedade, num país, né? E que temos que também contribuir, né? Para que todos possam estar cada vez melhor, né? Ter uma qualidade de vida melhor e a propriedade, já que estamos num país capitalista, a propriedade ela é um problema, né? Fundamental para mantermos a democracia, a paz, para que possamos manter as pessoas bem alimentadas, bem vestidas e saudáveis. Portanto, a propriedade não é algo que se tem, é um problema que se tem, que deve estar sempre em discussão. Abraço e até a próxima.